Essa é a gravação. E agora sim eu vou compartilhar a nossa área de trabalho com vocês. Todo mundo consegue visualizar a nossa área de trabalho? Sim. Sim, né? Ótimo. Então, vamos começar. Na semana passada, então, é importante, inclusive, para eu começar, né, montar outra aula aqui no sistema, para a gente agilizar, eu tenho que ver a gravação anterior, porque como estou trabalhando com 4 turmas de primeiro ano, às vezes a gente não consegue finalizar no mesmo ponto, cada turma tem um rendimento, tá bom? Então, isso é um registro nosso, essa gravação. Então, nós vamos começar, se eu não me estou enganado, como foi cortado e tal, mas eu acho que a gente não tinha começado a falar sobre densidade. Ou nós começamos um pouquinho sobre densidade. Me dê um esclarecimento aí, Daniele, por favor. Alô, alô, vocês estão me ouvindo? Ou eu que não estou ouvindo já? Eu estou ouvindo, senhor. Então, por favor, nós paramos aqui, a gente já tinha iniciado o estudo da densidade. Acho que não. A senhora falou Não, né? Eu também acredito que não. Eu acho que eu parei na parte de obtenção de álcool combustível a partir da cana-de-açúcar. Aí a gente explicou a formulação do álcool, falamos dos processos físicos e químicos, falamos de destilação. Foi isso, não foi? Confere? Foi, confere. Foi, né? Sim. Então, ótimo. Então, a gente vai partir aqui. Eu deixei até uma questão para vocês pensarem, né? No sistema de destilação, por que a água entrava embaixo e saía em cima? Não foi isso? No finalzinho dessa aula a gente volta lá, então. Tá? No finalzinho a gente volta. Quem está aí com o livro de vocês, né, físico, aonde nós vamos começar é na página 40. Tá bom? Página 40, quem está com o livro. Quem é que quer ler aqui? Estão conseguindo visualizar a tela aqui, projetada, ou está pequeno? Dá para visualizar, tranquilo. Tá? Quem falou aí para mim, por favor, é o nosso amigo... Eu, Gustavo. Gustavo, foi você que leu para mim semana passada, não foi? Foi. Você é um participante que está aí ativo, então vamos lá. Lê aqui para nós, Gustavo, se você não se importar, por favor, esse primeiro parágrafo aqui. Alguns donos, né? Deixa eu só aumentar um pouquinho, Gustavo, eu estou achando pequeno. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho, a gente pode fazer isso aqui para melhorar. Melhorou? Melhorou, né? Então, tá. Então, faça essa leitura aqui para mim do primeiro parágrafo, por favor. Alguns donos de postos de combustível comercializam gasolina e etanol fora das especificações legais, chamados popularmente de adulterados ou batizados. Mas como determinar se um combustível está ou não de acordo com as normas estabelecidas por lei? Existem várias propriedades que podem ser consideradas nessa distinção, como os valores de densidade dos materiais. Mas o que é densidade? Ótimo, obrigada, Gustavo. Então, esse termo aí, batizado, adulterado, vocês já viram, já ouviram? Não é novo para vocês, é? Não, não é novo, não. Não é novo, não. Né? Inclusive, muitas vezes, né, o pai, a mãe de vocês falam, eu não vou abastecer meu carro ali naquele posto, porque eu já abasteci, e eu, na semana passada, não teve um bom rendimento, meu carro começou a falhar, né? Enfim, tem várias observações com relação a essas questões, né? E aí falar, a gasolina aí não é uma gasolina boa, é uma gasolina ruim, né? Ou outros falam, essa gasolina aí está batizada, outros falam o termo adulterada, o que seria isso, né? Seria, então, um combustível que está fora das especificações, né, do órgão que regulamenta isso. Então, a gente tem um padrão de qualidade, e esse padrão de qualidade ele deve ser seguido, né, independente do posto A, do posto B ou do posto C, tá? Então, isso é questão, né, de legislação. E aí, alguns, né,
postos de combustíveis, né, vamos falar alguns, entre aspas, né, fazem essa alteração para poder ter uma maior lucratividade. Mas isso é crime, né, porque eu estou alterando o padrão de qualidade de um determinado produto. Então, quando eu faço essa alteração, logicamente, né, eu não vou alterar esse padrão de qualidade para uma qualidade melhor, e sim para uma qualidade o quê? Pior, né? E isso faz com que a gente tenha problemas, né, no veículo que é movido àquele determinado combustível. Bom, professor, e aí? Prejuízo Como é que a gente faz? E prejuízo também, porque meu carro vai ser danificado, né? Aí você tem que ir ao mecânico, aí tem que fazer limpeza de bico, e muitas vezes tem, né, corrosão no veículo, enfim, né, uma degradação do motor, né? Então, a vida útil do motor, se ela era de 20 anos, 25 anos, ela reduz aí para 10, 15, dependendo né, do tipo de combustível que você abastece o seu carro. Então, é um negócio complicado, né? Mas e aí, como é que a gente faz isso? É possível a gente avaliar se aquele combustível está dentro das, né, particularidades que foram estipuladas legalmente? É possível. Ah, mas como? Ele falou aqui, mas é possível, né? Ele falou que com valores de densidades dos materiais. A densidade. Eu acho que na aula passada a gente começou a falar sobre esse negócio aqui. Vocês lembram? Sobre densidade? Falou sim. O que nós falamos sobre... O que nós falamos sobre densidade? Nós falamos, quando vai separar lá da garapa, né? Nós temos o processo de filtração, não foi isso? Para retirada né, lá do processo de produção de álcool e açúcar nas indústrias sucroalcooleiras. Nós temos primeiramente a filtração, que é um processo que separa a parte grosseira, né, o sólido grosseiro. Mas aí depois a gente faz em seguida um processo de decantação. Aí alguns alunos falam assim, a decantação é que quando eu tenho a parte, né, mais pesada, vai para o fundo, e a parte mais leve fica superior, e aí eu consigo, então, segregar, separar essas duas fases aí, né? Foi assim? Foi assim que vocês usaram? Aí uns falam, não, isso é densidade, maior densidade vai para o fundo, menor densidade fica na parte superior, é menos denso, então vai ficar na parte superior. Então é isso. Essa questão de densidade, ela é importantíssima, ela é uma grandeza, né, que nós vamos começar a discutir e entender melhor como que funciona essa grandeza. Eu já coloquei aqui que ela é uma relação entre massa e volume, certo? Então, relação quer dizer divisão, uma divisão entre massa e volume. Gustavo, lê esse conceito de densidade, primeiras noções para nós. Para iniciar esse estudo, considere a massa de diferentes volumes de água pura, usada em laboratório e isenta de qualquer outro componente, 60 ml, 80 ml e 100 ml, a 20 graus Celsius, colocados em 3 provetas graduadas, conforme a imagem a seguir. Uma proveta graduada é um material de laboratório, comumente feita de vidro ou plástico, usada para medir volumes de líquidos, com marcações sequenciais. Tá, então, ó, nós vamos pegar o experimento que está lá no livro, nós vamos projetar ele aqui, mas já entendendo esse experimento, ele pegou essa vidraria de laboratório, que é chamada de proveta, que nós vamos visualizar já, que está lá no livro de vocês. Quem está com o livro aí, já está lá na página, deixa eu abrir a página aqui do meu livro, página 40 também, que eu vou buscar ela aqui agora. E é importante, há uma temperatura de quantos graus? De 20 graus Celsius, tá? Então, só um minutinho que eu vou aqui fazer aquela cópia, né? Copiar, colar. Tá? Esse aqui é o nosso livro, vocês estão aí. Então, o Gustavo leu até aqui, então eu vou fazer isso aqui, tá? E vou copiar e vou criar mais uma página e vou fazer um Ctrl+V aqui. Como se diz, né? Imagina se a gente não tivesse Ctrl+V e Ctrl+C nessa vida, né? Bom demais, né? Vou aumentar bem, tá?
E aí vamos discutir isso aqui. Essa questão aqui. Só pegar minha canetinha aqui. Fora. Onde o dois está machucando. Bom, então. Vamos entender o que o Gustavo acabou de ler, pessoal. Esse cubinho aqui, né, vamos dizer assim, esse canudinho aqui, né, com essa base, né, é chamado de proveta. Isso aqui é uma proveta, tá? Essa proveta, a gente fala que ela é uma vidraria graduada. O que seria isso, professora graduada? Olha aqui. Começa, né, aqui provavelmente, porque aqui está ruim a visualização, ela começa no zero, né, ela vai subindo de 20 em 20, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. Então, eu posso mensurar aqui diferentes volumes. Por exemplo, o primeiro volume que eu mensurei de água aqui foi aonde? Ela parou aonde? Qual volume que ela parou aí? No 60, não foi? No segundo, qual o volume que eu mensurei de água aqui? 80 mililitros. 80. E no terceiro, qual foi o volume que eu mensurei de água aqui? 100. 100 ml. Então, eu peguei, a mesma vidraria, logicamente, né? 3 provetas graduadas. Então, existem as vidrarias que são chamadas graduadas, e existem as vidrarias que são chamadas volumétricas. Depois eu vou dizer para vocês o que é uma vidraria volumétrica, mais para frente, tá? Então, graduada é que eu tenho diferentes valores que eu posso mensurar nessa vidraria, tá? Bom, isso aqui é uma balancinha, né? Não é nem uma balança analítica, é uma balança de bancada. Bom, o que ele fez aqui, pessoal? Ele pegou a água, H2O, né? A qual temperatura mesmo? Qual que era a temperatura? 20 graus. 20 graus. Olha lá, ele pegou 60, 80, 100 ml de água a uma temperatura de 20 graus. Né? Foi isso, ó. 60, 80 e 100 ml de água, mediu na proveta a uma temperatura de 20 graus. Então, todos os recipientes de proveta aqui, né, vidraria da proveta, contém a água numa temperatura de 20 graus. E ele mediu essa massa. Qual foi a massa de 60 ml de água? Qual foi a massa, pessoal? 60 gramas. A massa de 80 ml foi 80 gramas. A massa de 100 ml foi 100 gramas. Ora, se eu fosse calcular, né, por exemplo, aqui, ó, a densidade dessa primeira proveta aqui, levando em consideração aquela formulazinha, né, que nós fizemos lá no início, lá, ó, densidade é o quê? Massa sobre volume, né? Então, vamos calcular aqui, ó, a densidade aqui. Qual que é a massa que está registrando aqui na balança? 60. 60 gramas. Dividido pelo volume. Qual que é o volume? 60 também. 60 também, só que ml. Confere? Mililitro. Né? Como é que seria, então, no caso desse aqui? De azulzinho, tá? Diferente. Me ajuda aqui. Ia ficar o quê? D sobre a massa agora, que é quanto? 80 gramas. Dividido por quanto, pessoal? 80 ml. Na verdade, eu vou fazer o L assim, que é o correto. Só que meu L tá muito feio. Tá? E eu vou fazer aqui o risquinho. E como que seria o terceiro, pessoal? Vou fazer de amarelo, para ficar bonitinho. E como que seria agora? 100. É isso? Dividido por quanto? Esse amarelo, professor, eu acho que não se destacou muito.
Vocês conseguiram visualizar, não? Eu... Ah, Tá meio estranho. então vou apagar. Vou apagar. Vou pôr minha borrachinha maior aqui e vou fazer diferente. Opa. Gostou do amarelo, não? Então vamos fazer ele vermelho de novo. Vermelho dá, né? Aqui. 100. Confere? Dividido por 100. Só que mx. Confere? Tudo bem? Conseguiram visualizar isso? Quanto que vai dar isso, pessoal? Todas essas continhas aqui. 60 por 60. Vai dar tudo 1. Vai dar tudo 1, né? Vai dar tudo 1. Aqui também 80 por 80, 100 por 100. Então, qual é o valor da nossa densidade? É o quê? 1,0 gramas por ms. Esse é o valor. Opa, borrachinha grande. Esse é o valor da nossa o quê? Densidade. Para quem? Qual é a substância? Para água. Água. Então, a mesma temperatura, 20 graus, independente do volume da água, a densidade permanece o quê? Um grama A por mesma? A mesma, constante, né? Então, se eu fixo a temperatura de um determinado material, certo? A densidade é sempre algo que não vai sofrer alterações. Ah, professora, mas se eu aumentar a temperatura, diminuir a temperatura, ou mexer na pressão também, isso vai alterar, certo? Mas se a temperatura é constante, independe da massa, independe do volume, né? É igual eu falar para você, eu peguei um caminhão de chumbo, 1.000 toneladas de chumbo, e 1 grama de chumbo. Qual é o valor da densidade? Qual que tem maior densidade? Essa pergunta, como é que vocês iriam responder? O caminhão de chumbo, ué. Tem a maior densidade. Quem tem outra observação? Qual que é a pergunta mesmo? Peguei lá, ó, vou fazer a pergunta diferente. Eu peguei 1.000 quilos de chumbo, do material chumbo, e peguei 1 grama do material chumbo. E pergunto para vocês, qual tem maior densidade? Os dois têm a mesma. Os dois têm a mesma. Por quê? Logicamente, teria que ter dado a informação na mesma temperatura. Porque a densidade é uma grandeza que não ocorre variação. Ela é o quê? Constante. Se eu manter a temperatura. A gente acabou de fazer isso aqui. Eu peguei 60 ml de água, peguei 80 ml de água, peguei 100 ml de água. E qual foi o valor da densidade? 1 grama por ml. Ela não sofre variações. Tá claro isso aqui? Ou alguém discorda disso? Eu Quem tenho uma que dúvida falou, aqui, professor. Pode falar, por favor. Tipo, por que 1.000 chumbos, 1.000 quilos de chumbos é a mesma quantidade que um chumbo só? A mesma densidade, quer dizer. A densidade, por que que é? Ora, como é que você chama? Guilherme. Guilherme. É uma relação entre massa e volume. 1.000 quilos vai ocupar um determinado volume. 1 grama vai ocupar um determinado volume. Essa divisão aqui, de 1.000 por o volume que ele ocupa e de 1 pelo volume que ele ocupa, vai obter um valor que vai permanecer o mesmo. Conforme eu aumento a massa, logicamente eu vou ter uma maior ocupação de volume, um volume maior. Conforme eu vou diminuindo essa massa, eu vou ter um volume menor. Olha aqui a água. Qual que era a massa? 60 gramas. Qual foi o volume que ela ocupou? 60 ml. Essa massa aqui, qual que era a massa? 80 gramas. Qual foi o volume que ela ocupou?
80 ml. Ah, e essa aqui, a 100 gramas, qual era o valor da massa? 100 gramas. Qual foi o volume que ela ocupou? 100 ml. Ué, professor, então 1.000 quilos de chumbo vai ocupar um volume de 1.000 ml? Não, depende da densidade. Cada material tem a sua densidade específica a uma determinada temperatura. Por isso que nós já temos as densidades, o quê? Tabeladas a uma determinada temperatura. Certo? Por isso que aqui a gente falou sempre, né? E voltamos a repetir que a temperatura aqui era de quanto? De 20, o quê? Graus Celsius. Ah, professor, e se eu tivesse a 30 graus Celsius, a densidade da água seria isso aqui? 1 grama por ml? Sim ou não? Não, eu acho. Não, não seria. Não seria. Aí ocorria alteração. Certo? Então, não seria esse valor. Tá claro isso, amigo? Consegui responder você ou não? Aham, conseguiu responder. Conseguiu. Então, vamos voltar aqui no nosso material aqui didático, que é o nosso livro. Certo? Nosso livro foi isso aqui que nós pegamos, um experimentozinho, e acabamos de fazer isso aqui que ele fez. Certo? Agora eu vou dar uma alterada aqui, uma outra coisa aqui, vou pegar isso aqui. Isso aqui foi o que nós trabalhamos com a densidade da água. Só descer um pouquinho, senão eu não consigo fazer uma cópia perfeita. Só um minutinho. Isso. Vou acrescentar mais uma página aqui. Ctrl V. Ctrl V é uma maravilha. Vou aumentar aqui para o Gustavo conseguir visualizar. Vamos entender agora esse outro experimento aqui, ó, né? Experimento aqui para a gente entender. Gustavo, lê aqui, ó, efetuando, por favor, Gustavo. Efetuando esses mesmos procedimentos para amostras de etanol anidro, utilizando os mesmos volumes e sob as mesmas condições de temperatura, obtém-se as seguintes massas: 48 gramas, 64 gramas e 80 gramas. Vocês lembram o que era etanol anidro? O que era etanol anidro? Se não me engano, era um etanol que tinha 100%, que não tinha água, que era 100% etanol. Na verdade não chega a 100%, né? Ainda tem um 0,4% de água, não é isso? Aquele próximo de 96, 97, né? A gente fala subbório, um etanol subbório, né? Que aí a gente chega no 100%. Aí realmente é o anidro propriamente dito, mas já se considera, né? Anidro é esse próximo de 100%, certo? Lembra da forma do etanol? Como é que era a forma do etanol? C2, H6, O. Era assim? Chamado de... Eu acho que sim. Acha que sim? Etanol, álcool etílico, que é a nomenclatura usual, né? Etanol é a nomenclatura IUPAC, né? Que realmente, cientificamente, a gente deve utilizar. Mas vocês conhecem como álcool etílico, que é o álcool mais comum, o mais presente no nosso cotidiano. Mas eu já expliquei para vocês, né, na aula passada, que existe uma diversidade de álcoois, né? Então, vamos entender agora esse outro experimento aqui, ó. Como é que ele fez, né? Ele pegou, vou pôr só de verdinho aqui, mas não vou escrever, não, só para fazer a marquinha aqui, ó. Ele pegou agora do etanol, qual que foi o volume que ele mediu aqui? 60, igual o anterior. Lá da água também foi quanto? 60 aqui na proveta, não foi? Depois ele mediu quanto? Mantendo o mesmo experimento. Aqui foi quanto? 80 na segunda proveta. E na terceira proveta foi quanto? 100. Então, 60, 80, 100. Confere, pessoal?
Bonitinho? Agora vamos ver qual que é a diferença. A massa que ele mensurou na balança. De 60 ml, qual que foi a massa? 48 gramas. É uma outra substância, etanol. De 80 ml em volume de etanol, qual foi a massa que ele mediu? 64 gramas. De 100 ml de etanol, qual foi a massa que ele mensurou? 80 gramas. Então, fazendo aquele mesmo raciocínio que nós fizemos lá anteriormente, ó. Já vou aproveitar aqui o que está aqui na lousa, aqui no livro, né? Que foi o que a gente seguiu lá, ó. O que a gente fez? Pegou 40, desculpa, deixa eu só apagar aqui, senão não vai dar certo. Pegamos aí o quê? 48 gramas, colocou aqui. Confere? E qual foi o volume? Pegamos os 60 ml, né? Esse volume, e colocamos ele aonde? Aqui. Certo? A mesma coisa foi feito para quem? Para a segunda proveta e para a terceira proveta. Então, ó, 48 dividido por 60, 64 dividido por 80, 80 gramas dividido por 100 ml. Quem quer conferir o cálculo aí? Divide para mim. 48 por 60. Cadê o nosso amigo? Eu preciso ainda decorar o nome de vocês. Gustavo. Ficou com dúvida lá, o Gustavo é o que está lendo, mas eu queria que o nosso outro amigo que ficou com dúvida lá com relação, como é que é o nome? É o Guilherme. Ele falou, né? Guilherme, faz essa continha para mim, Guilherme. 48 por 60, quanto dá? 48 por 60. Daniele, faz essa continha aqui para mim. 64 por 80, quanto dá? E o Gustavo faz essa continha aqui para mim. 80 por 100, quanto dá? 80 por 100 dá 0,8. 80 por 100 dá 0,8. E 64 por 80? Daniele? Bom dia, Daniele. O pessoal está fazendo gravação aí? Teve algum problema com nossa gravação? Acho que não, né? Eu não estou visualizando, não. Eu não visualizo. Teve não, professor. Não. 64 por 80, quanto dá? Gustavo, faz aí a Daniele, acho que ela foi... 0,8. 0,8. Professora, dá 0,8. Oi. Todas dão 0,8. Ah, tá. Então, todas deram 0,8? Tem que dar, né? Porque o que nós falamos sobre densidade? O que nós Sempre falamos? vai ser. É constante. É constante. Né? Se eu travar a temperatura. Ele aqui falou que a temperatura foi em quantos graus? 20 graus. Certo? No mesmo caso lá do etanol, da água. Então, o que ele falou? Essa relação é 0,8 gramas por ml. É um valor de densidade de etanol anídrico nas condições em que foi realizada a medição, a 20 graus. Então, nessas condições, importantíssima, a temperatura tem que manter constante, 20 graus. Certo? 0,8. Então, a densidade do etanol, ela é... a densidade do etanol... Opa, esqueci. Eu ainda tenho que treinar, viu? Eu não estou com o X, né? É difícil isso, mas vamos lá. Então, a densidade da água, H2O, foi o quê? 1,0 gramas por ml. A densidade do C2H6O, que é o etanol, foi quanto? 0,8 gramas por ml. Certo? Quem tem maior densidade? Água. Água. Então, se eu misturar etanol com água, logicamente que nós vamos falar depois dessa mistura, que ela é uma mistura que a gente fala miscível, né? Mas, logicamente, quem é mais denso aí, que é a substância, é o quê? Água. Então, espera-se, né, que depois que, se tiver uma pequena separação, a água vai ficar mais da parte do recipiente, da parte que? Inferior.
anterior, né? Mas nós vamos falar dessa mistura depois, mais para frente. Tá claro isso aí, pessoal? Compreendido ou não? Tá compreendido. Compreendido. Tá compreendido. Mas se ela falou Tá, uma ok? palavra lá, se ela falou uma Ah. palavra lá que é imissível, parece, foi? O que é Isso, imissível? miscível. Eu tenho substâncias que se misturam e tenho substâncias que não se misturam. Então, quando aquelas que se misturam, nós falamos que são miscíveis. Aquelas que não se misturam, nós falamos que são immiscíveis. No caso, por exemplo, do etanol, eu acho que tem alguém com o microfone aberto e tá dando um pouquinho de barulho. Não sei se é o meu som aqui que está com problema. Ah, melhorou. Ótimo, obrigado. Já aquelas, por exemplo, água e óleo. Você já misturou água e óleo? Não dá muito certo. Não dá muito certo. O que acontece? Professora, Você já usar observou? o termo Oi? homogêneo e heterogêneo é o mesmo significado, né? Tipo, pode usar os dois termos. A gente tem misturas homogêneas e nós temos misturas heterogêneas. Misturas homogêneas são aquelas que têm a miscibilidade maior, né? E a gente vai, inclusive, depois quantificar isso. E misturas heterogêneas é que já tem um grau de miscibilidade menor, tá? E aí, às vezes, a gente chama as misturas homogêneas, inclusive, de soluções. É o nosso próximo tópico aí, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada no nosso livro. Não, ainda não. É o terceiro tópico que a gente vai estar estudando isso, tá? Aí a gente vai voltar nessa discussão. Mas ficou claro essa palavra? Quem perguntou aí, conseguiu compreender? Uhum. Tá claro? Obrigado. Tá certo, então. Então, bom. Então, olhando para o etanol e olhando para a água, o etanol tem menor densidade do que a água. Todo mundo concorda? A gente pegou aqui o experimento que o cara realizou. E a matemática nos diz isso, certo? Então, Gustavo, por favor, lê mais esse parágrafozinho aqui para nós. Consegue? Está muito pequeno. Tá só Eu tô lendo pelo livro, professor. Tá tudo bem. Ah, você está lendo pelo livro? Ah, porque eu fico preocupado, porque às vezes não está conseguindo visualizar. Tá certo, por favor. Beleza. Essa relação de 0,8 gramas por ml é o valor da densidade do etanol anidro nas condições em que foi realizada a medição, 20 graus Celsius. A densidade do etanol é menor, isto é, uma amostra desse material tem menos massa por unidade de volume do que uma amostra de mesmo volume de água. Consequentemente, ao serem analisadas amostras de água e de etanol anidro da mesma massa, qual delas representará maior volume? Observe as ilustrações a seguir. Então, vamos lá. Vamos entender o que ele falou. A gente tinha lá naquele outro experimento anterior, da água, qual que era o volume de água? 60 ml. Qual que era a massa de água? 60 gramas. Nesse volume do etanol, a gente continua contendo quantos ml de etanol? É o mesmo volume, 60. Mas qual é a massa? 40. Certo? Lá no outro experimento, 80 ml de água tinha qual massa? 80 gramas. Aqui, 80 ml de etanol tem qual massa? 64. Naquele outro experimento, 100 ml de água tinha qual massa? 100 gramas. Neste experimento, 100 ml de etanol tem qual massa? 80. Então, no mesmo volume de água e de etanol, quem tem menor massa? Vocês vão brigar, não. Quem quer falar? Etanol. Quem tem menor massa? Etanol, certo? Então, ele perguntou aqui, consequentemente, ao serem amostras de água e etanol anidro de mesma massa, agora inverteu, de mesma massa. Vou pegar a mesma massa. Qual deles apresenta maior volume?
A água Ah, é o etanol. é o etanol. Porque, ó, o etanol aqui, ó, mesma massa, se eu pegasse aqui, ó, 64 gramas de etanol, certo? Deu qual volume? 80. 80 ml, certo? Se eu pegasse uma outra proveta aqui, vou ver se eu consigo desenhar uma proveta, vamos ver. Difícil, né? A pessoa não tem firmeza aqui. Vou só pôr ela aqui do lado, aqui, vou tentar. Aqui eu vou ter que fazer uma coisa extremamente complicada. Faz de conta que isso é uma proveta, gente. Se eu fosse para aula de desenho técnico 6, eu ia ser reprovado, não ia? Essa é uma proveta. E vamos voltar lá. O raciocínio era o seguinte. Eu quero pegar 60 gramas, peguei 64 gramas de etanol. Eu vou pegar aqui 64, vamos supor que tinha uma balança aqui. E eu peguei agora 64 gramas de água. Qual que vai ser o volume de água que eu vou ter aqui? 64 também. 64 ml. De H2O. 64